Bom, continuando a minha valorização pelo curso de História, curso esse que foi negligenciado pelos últimos governos do Brasil intencionalmente. Quanto mais o povo despreparado, é melhor para manipular. Além do curso de História, eu tenho uma pós em Ciências Políticas. E vou falar da mesma forma como falei em relação ao curso de História, que há vertentes de historiadores. Mas o que os historiadores não podem fazer é colocar as suas ideias antes dos fatos. Os fatos são extremamente importantes para ter uma análise tranquila, sem desejos ideológicos, mas uma análise ali para que os alunos possam fazer uma reflexão. A chegada do Donald Trump ao poder tem a ver com uma crise interna dos Estados Unidos. Barack Obama, política de conciliação e tal. E Donald Trump representa um setor empresarial, competitivo, mas isso não significa que é toda a população, mas os votos necessários dos delegados, e principalmente em Florida e Miami, com o peso dos delegados cubanos, o Donald Trump foi vitorioso. Essa intervenção na Venezuela, como aconteceu agora também na Síria, e enfim, ele está indo para outros países, a ameaça à Groenlândia, é uma demonstração de força em um momento que a Rússia está numa guerra, e aí não pode ter o capricho de auxiliar a Venezuela ou Cuba, enfim. A própria China, que está num processo de desaceleramento, embora apresente um crescimento, mas ela está desacelerando economicamente, para buscar um equilíbrio, até por conta desses conflitos todos que estão acontecendo. É uma leitura. O Donald Trump está aproveitando, até porque tem a questão da reeleição. O Marcos Rubio, ele é filho de cubanos. Então, é interesse do movimento contra-revolucionário da Florida e Miami derrotar os Castros lá em Cuba. Só que Cuba é diferente. Por quê? Porque eles estão há 6 décadas esperando uma segunda intervenção militar no território. E enfrentando há 6 décadas um embargo econômico ferrenho. É problemático. O que salva Cuba são situações em que você tem familiares nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, mas em grande massa nos Estados Unidos, que o dinheiro volta, de alguma forma volta, e o governo soube trabalhar isso. Então o dólar ele vai entrando no país. A saída desses cubanos para o governo não é ruim, é bom, porque vai retornar dólares. É uma saída contra o embargo, diferentemente da Venezuela, que estava isolado e não tinha nenhuma remessa. Pelo contrário, o dinheiro da Venezuela foi bloqueado. O petróleo roubado, saqueado. Agora, o saque do petróleo, o roubo do petróleo, significa que os Estados Unidos também têm uma crise. Ele tem uma crise para roubar. Essa é a discussão que nós temos que fazer. Eles estão roubando o petróleo. Não só da Venezuela, Líbano, Síria. Eles estão roubando, porque eles têm uma crise lá e precisa responder. Então, Cuba não é Venezuela. O Maduro, ele não era o Chávez, ele foi indicado pelo Chávez. O Chávez era um militar. E quem derruba o Maduro foi uma administração precária, ruim. E eu estou discutindo a questão da Venezuela em relação à soberania dos povos. Quer dizer, nós, como latinos, não podemos apoiar uma intervenção de um outro país. Isso é um absurdo. Da mesma forma como eu me manifestei em relação à Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia, mesmo com toda a leitura sobre o tratado com os Estados Unidos e a OTAN e a Rússia.
questão de não avançar e tudo mais, de não integrar outros países, que foi tudo por água abaixo, mesmo diante disso, eu não concordo com a invasão russa, mas os russos têm os seus interesses. A Venezuela foi para mostrar a força dos Estados Unidos na América Latina, de não deixar a China e a Rússia ocuparem os espaços. Por que querem agora Cuba? Uma vaidade do Marcos Rubio, que está enchendo a cabeça do Donald Trump, dizendo que, olha, vai ser fácil como foi na Venezuela. Não, a Venezuela está claríssimo que foi de dentro para fora. O Maduro foi traído. Não morreu nenhum norte-americano. Quem resolveu essa parada foram os próprios soldados da Venezuela. Não há outra justificativa. Ah, mas teve a questão cibernética. Vocês acham que eles não estavam preparados para isso? Estavam. Agora, alguém traiu. Alguém facilitou. Alguém eliminou. E não foram os norte-americanos. Começou lá e é coisa de Forças Armadas da Venezuela. O Maduro ele não tinha 100% do apoio. Agora, tem uma situação que o Donald Trump tem que levar em consideração. O chavismo ele está impregnado em todos os espaços. Por isso que não houve uma derrubada de regime. Houve um acordo com a vice do Maduro. Lembrando que o irmão da vice foi vice do Chaves. Então, tá ali, o regime continua. Vai ter algumas modificações? Óbvio. É a ideia de perder os anéis para não perder os dedos. O Maduro pode ser que mais para frente haja um acordo e ele seja exilado? Pode. Pode. Mas pode acontecer também o que aconteceu com o ex-presidente do Panamá, que ficou 20 e poucos anos preso, também acusado por tráfico e etc. Só que, na verdade, sabíamos que o interesse era o canal do Panamá, questão econômica. Então, Cuba é diferente porque é uma questão ideológica e não é porque tem 2 milhões de cubanos fora que todo mundo de Cuba quer a derrubada do regime. Não. Existe uma construção ideológica que vem desde a rua, passa pela escola, passa pela universidade. Tem uma crise hoje econômica ferrenha? Claro que tem, falta insumos para a saúde. A mão de obra qualificada, boa parte caminhando para os Estados Unidos. Agora, o governo cubano também tira proveito dessas ações, dessas idas, porque há um retorno em dólar. Claro que o governo está atento. Agora, Cuba não é Venezuela. Ali você tem um povo ideológico. Ah, mas não é, lógico que não é todo mundo, mas grande parte do povo, principalmente, foi feita uma reforma agrária. Foi feita distribuição de terra e tudo mais. E o medo também desses cubanos de Cuba é contra os que estão nos Estados Unidos, que desejam retornar às famílias para buscar o que é deles. Embora exista uma geração de cubanos nos Estados Unidos, descendentes, que não vivenciaram isso, não estão preocupados, não querem. E também não querem uma guerra com o seu próprio povo. Eles não querem que os Estados Unidos invadam lá. E se invadir, sabe que vai ter sangue ali. É uma ilha, vai ter que ir por terra. Ali a ilha está preparada. Agora, por que os Estados Unidos estão tentando, sendo que petróleo não tem? Qual é a razão? A não ser a questão ideológica, a vaidade de derrotar o regime. Mas eu digo aqui que não é. Cuba não é Venezuela. Venezuela é uma outra situação. O Maduro ele foi traído pelas Forças Armadas, uma parte das Forças Armadas, que facilitaram a entrada dos norte-americanos. Até porque foram 32 cubanos mortos, que faziam parte da segurança. Ao todo foram 54, né, com soldados venezuelanos também que foram para o vinagre, que faz parte do efeito colateral do confronto. Mas isso partiu de dentro, não de fora.